Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um assunto até um pouco filosófico que eu estava analisando hoje num vídeo que eu estava vendo sobre estudos iniciáticos, sobre todo o conceito cabalístico atual que está tendo na nova atualização das coisas que estão acontecendo na humanidade. E uma hora no meio do vídeo foi dita uma frase que tocou aqui no meu interior e fez eu parar para pensar. A frase em questão seria: você é a causa ou o efeito? E quando eu ouvi essa frase foi como um estalo na minha cabeça, pois esse é um conceito de química, de física em si, que seria causa e efeito, ação e reação, por aí vai. Só que no conceito filosófico que a gente está se remetendo e está pensando, causa e efeito se remete muito mais do que ser uma ação química ou uma ação da física, uma lei da física em si. E quando a gente se remete a esse termo causa e efeito, como eu falei, ele vai muito além desse conceito químico e físico e vai no conceito de transcender e também no conceito de você pensar nas suas atitudes e na consequência de suas atitudes. Ah, professor, por que você está falando isso? Não estou entendendo onde você quer chegar. Vamos lá. No decorrer de muitos anos na vida dessa pessoa aqui, desse menino jovem aqui que se acha um pouco conhecedor de alguns conhecimentos antigos, eu passei muito tempo pegando influência de outras pessoas, entende? Muitos anos estudando, seguindo o exemplo de fulano, de ciclano, de pessoas que eu achava que tinham uma certa bagagem e uma certa reverência e relevância em assuntos que eram do meu interesse. Então, com isso, o termo em si que eu estou falando desse vídeo se liga muito com essa questão da influência que você recebe das outras pessoas e também da influência que você irá passar para as outras pessoas. Então, você ser causa ou você ser efeito é um conceito muito diferente se você for parar para pensar. E todas as pessoas geram uma causa e um efeito, só que umas geram mais do que as outras. Então, eu botei a mão na minha consciência para pensar, eu sou mais causa ou sou mais efeito? Porque se eu sou causa de alguma coisa, é eu que gero a causa nas pessoas em si de certas atitudes que elas vão pregar em questão. Mas se eu tenho mais efeito do que causa, então seria eu a pessoa que estou recebendo influência de outras pessoas em si, perceberam? Então eu comecei a filosofar e pensar e me questionar nisso, nas minhas atitudes como pessoa, como mestre, como discípulo também, que eu sou um eterno aprendiz. Falei, poxa, será que o que eu estou fazendo tem sentido e tem coerência? E no meu ver, esse é um assunto ou um tema que toda pessoa devia pensar, ou parar para pensar alguma vez na sua vida. Poxa, eu sou causa ou sou efeito na vida das pessoas? Ou, como eu falei, todo mundo tem isso, só que você influencia as pessoas mais positivamente ou negativamente. Vou até citar um caso que nem quando eu treinava muito, na época que eu estava competindo direto, treinando luta, lutando também, eu sei que isso gerava um certo posicionamento e uma certa imagem que eu passava para as pessoas de inspiração, eu querendo ou não. E muitas pessoas me agradeciam, muitas pessoas me incentivavam, muitas pessoas falavam que o que eu fazia motivava elas a continuar, muitas outras coisas que eu já escutei e já recebi mensagens. Então, nesse fator eu parei para pensar novamente, eu falei, cara, ultimamente eu estou sendo mais causa ou mais efeito? E se eu estou sendo mais efeito e causa nessas questões, está sendo positiva ou negativa? Porque eu continuo influenciando as pessoas, eu continuo gravando vídeos, eu continuo falando, me expressando, dando meu ponto de vista de muitas coisas. Só que o que eu estou falando está fazendo a pessoa se tornar um ser humano melhor? Está fazendo ela progredir na vida em conceitos de relacionamento, de família, de prosperidade, a sua parte religiosa, que é uma parte muito importante, que eu falo que a maioria das pessoas, em suma, ou quase todas as pessoas devem ter, porque tem muitas pessoas que não acreditam em religião e respeito o ponto de vista delas, mas em grande maioria, se você tem uma fé, se você tem uma doutrina, siga ela, se lapide nela e, independente da influência externa que você receba, de pessoas te criticando, zombando de você, não se desanime, não se abale e continue nos seus princípios e no que você acredita. E eu falo isso até porque eu tenho alunos, tenho pessoas próximas de mim que seguem certos preceitos, seguem muitos objetivos envolvendo o teor religioso e que, querendo ou não, para os dias atuais é muito difícil se manter isso. Conceitos de você manter uma castidade, de você manter seus princípios e valores à risca,
E isso até falo para mim, porque muitas coisas que eu faço hoje e mantenho são muito linkados com minha visão doutrinária em conceitos religiosos e conceitos do que eu acredito. Então, a minha linha de estudos, a minha linha de dedicação, a minha linha e princípios e valores de dormir tarde, acordar cedo, me lapidar cada vez mais como ser humano, tudo isso são coisas que estão ligados ou que estão moldadas na minha conduta e nos meus princípios e valores. E, consequentemente, eu fazendo isso e mostrando isso para as pessoas, eu crio esse efeito dominó de ação e reação, ou de, como fala, de você influenciar as pessoas e ser influenciado. Então, é uma coisa que sempre temos que botar a mão na consciência. Tem gente que não se importa muito com isso, mas eu, no meu ponto de vista, eu acredito que isso faz toda a diferença, porque você querendo ou não, pessoas influenciam pessoas, porque o ser humano se baseia no seu semelhante. Então, se às vezes você faz uma coisa no seu subconsciente sem você perceber, você recebeu influência de terceiros e terceiros receberam influência de você. Um conceito do que você vai vestir, do que você vai falar, como você vai falar e por aí vai. Tanto que a gente fala desse conceito de influência num fator de psicologia envolvendo atração entre homem e mulher, ou em qualquer quesito que seja de você ter uma relação, tanto conceitos afetivos e sexuais, tem que gerar uma certa atração que você tem que buscar uma aprovação e interesse do seu oponente, ou do seu oposto, digamos assim, porque o oponente é rival, da pessoa que você quer gerar uma certa atração e um fator bioquímico em si. Então, para você gerar isso, são N fatores que você busca no conceito do seu subconsciente, no conceito de psicologia, para fazer essa pessoa sentir atração por você, entende? Então, até quando nós nos remetemos nesse termo de atração que eu falei, tanto atração sexual e de você gerar interesse nas pessoas, e não só no fator sexual, no fator de relacionamento, mas você buscar a aprovação de pessoas ou você conseguir atrair mais um público ou um nicho específico voltado para você, isso remete muito ao conceito de você influenciar as pessoas, de você trazer uma imagem positiva, de você, como é o tópico desse vídeo em questão, de você ser influenciado, de você influenciar as pessoas, entende? Então, causa e efeito vai muito além de um conceito, como eu falei, químico e físico, ou de um conceito de psicologia envolvendo a atração de uma pessoa para outra, ou de interesses no seu subconsciente, que são coisas que você não consegue controlar em si. Então, causa e efeito é uma coisa que sempre temos que rever nossos conceitos e analisar até o nosso conceito interno, para a gente buscar entender e lapidar o que tem dentro da gente, porque muitas vezes as coisas que a gente tem dentro da gente a gente não conhece. E às vezes, ou quase sempre, os relacionamentos que a gente tem mostram esse tipo de comportamento. As pessoas que você anda, as pessoas que você tem relacionamento, tanto na fisionomia das pessoas, no conceito de estrutura corporal, no conceito de atitudes que ela tem, isso tudo está interligado que você tem dentro de si e naquilo que você acredita em questão. Então, isso até envolvendo o quesito de namoros, relacionamentos e tal. Se você se envolve com uma pessoa que não tem princípios e valores, isso já mostra no seu fator indireto que você também não tem princípios e valores, porque uma pessoa que se prioriza como pessoa em si, que tem seus conceitos, suas condutas bem firmadas, bem concretizadas, ela não vai aceitar ficar com a pessoa, ela não deixa seus princípios por nada e nem ninguém. Então, como eu estava falando, todos esses conceitos mostram conceitos internos de si. E quando a gente bota a mão na cabeça para pensar e falar, putz, e analisar mesmo, é como se fosse um soco no estômago, porque às vezes você começa a entender como funciona você como pessoa, coisas que você nem acredita que vem de você, porque você fala, não, eu não sou assim, eu não gosto disso, eu não faço aquilo, mas pelas suas atitudes você mostra o contrário. Isso até é um fator de psicologia que mostra também que muitas vezes o que você fala é o oposto do que você expressa. E a sua linguagem corporal, os seus comportamentos, suas atitudes falam muito mais do que palavras em questão. Então, preste atenção nesses fatores, preste atenção nas coisas que você acredita, no que você gosta, no que você fala, tanto da boca e do que você fala no seu conceito de atitudes e sua expressão corporal, nos gostos que você tem, conceitos musicais, conceitos de ambientes, para ver se condiz com o que você quer fazer, com o que você quer ter também e o que você quer passar para os outros. Porque muitas das pessoas às vezes buscam querer evoluir também no conceito espiritual, em conceitos financeiros, só que elas não entendem esses fatores e ficam nesses loopings,
de ir em lugares que vão levar ela para baixo, que vão fazer ela gastar dinheiro, que vão fazer ela se baixar como um ser humano em si. Então praticamente é isso, um pouco da analogia sobre o conceito de ação e reação ou de causa e efeito, que eu estava explicando, e por aí vai, gente. É um pensamento que é filosófico e se você começa a pensar, você até fica doidinho. Então é isso, galera, só para finalizar esse vídeo em questão, quero agradecer a todo mundo que vem me acompanhando nesses vídeos, agradecer você que vem comentando, você que compartilha meus vídeos, você que tá dando um like aí, que é muito importante para mim. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar pedindo as coisas, mas eu sei a diferença que isso faz para fazer meu conteúdo crescer. Como o meu canal é voltado para ensinamentos filosóficos, iniciáticos e sobre conceitos de tradições antigas, históricas e religiosas, é muito mais difícil de crescer no YouTube, por isso eu peço o apoio de vocês que me acompanham para compartilhar, curtir, se inscrever e deixar seu comentário, beleza? Agradeço a todo mundo e até o próximo vídeo.